a todas as pessoas presentes aqui. É um prazer receber todos vocês. Hoje a gente inaugura um ciclo que a gente pretende que se torne permanente. E eu só vou falar por causa, o porquê do nome, né? Conversa de bar. Tá cheio, né, de café filosófico por aí, né? E a gente pensou numa coisa que tivesse mais a ver com esse ambiente. É um ambiente menor, talvez ele não seja tão adequado, mas é um ambiente que a gente tem, por outro lado, ele é bem charmoso, faz parte de um espaço que está crescendo como centro cultural e que tem mantido atividades há 6 anos, né, incluindo algumas coisas que nós conseguimos fazer com as limitações que a pandemia impôs, né, e o nome Conversa de Bar é justamente por essa proximidade mesmo, e também porque bares, historicamente, eles têm uma importância muito grande, né? Então a Revolução Francesa, por exemplo, parte da Revolução Francesa foi articulada em bares, né? E ao longo do período posterior à Revolução Francesa, os bares foram locais de encontros de intelectuais e de artistas, né? Então, por exemplo, em Barcelona, Picasso, antes de ser Picasso, ele fez uma exposição de desenhos num bar, onde a classe artística circulava, né? Então a ideia é um pouco essa, como a gente tem arte e tem coisas relacionadas ao teatro, coisas relacionadas à música, né? A ideia é fazer esse espaço um pouquinho mais informal. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Alberto Tibagi aqui. Muito obrigado pela presença. Vai beber, né? E aqui também você pode beber, né? Então você pode assistir e beber. E ele também, né? Ele vai falar, ele pode beber. E é isso, pessoal. A gente vai ter uma sequência não imediata, assim, né, de 4 conversas. A segunda vai ser a Márcia Hirata, que é uma especialista no espaço social, né? As relações do espaço e a arquitetura. Vai ser bastante interessante. Depois a gente vai ter o Cláudio Henrique Vieira, que é da área de comunicação e é o criador e o apresentador daquele programa bastante interessante, Conversações, da Rede Minas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Se não tiveram, vejam o canal dele, é bem legal, assim, ele tem feito uma atuação bastante interessante, com uma poesia mais jovem, mais experimental e com nomes consagrados também. Por último, um grande especialista, talvez um dos maiores especialistas em patrimônio colonial, não só brasileiro, mas também latino-americano, que vai falar um pouquinho a partir de um livro que ele fez recentemente, onde ele imagina um diálogo impossível entre o padre Antônio Vieira e o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, né? Então vai ser uma fala bastante interessante. O nome dele é Percival Tirapelli, e isso vai fechar o nosso primeiro ciclo, que vai ter, se tudo correr bem, a segunda edição, a terceira, e vai ser permanente. Então, em nome do Adro Centro Cultural, eu agradeço a sua presença. Você é sempre bem-vindo aqui. Espero que estabeleça novas parcerias conosco. Obrigado à presença de todas as pessoas e espero que vocês gostem e voltem sempre, tá bom? Bom, gente, boa noite. Primeiro agradecer a Pamela e a Ricardo e aqui ao Adro, também agradecer aí na pessoa da Zandra, ao Adro Centro Cultural. Já vim aqui em outras ocasiões, né, mas para assistir algumas leituras que já foram feitas de peças teatrais aqui. Foram oportunidades realmente muito legais, gostei bastante das que eu vi. E dizer que eu tô um pouco nervoso, que eu tô achando que tem muita gente importante hoje aqui para conversar, mas eu vou fazer o seguinte, explicar um pouquinho de onde veio isso, né? O tema do bate-papo de hoje é cultura e valor. E esse tema já vem de longa data na minha trajetória acadêmica, basicamente. É um tema que vem basicamente a partir deste livro, que foi escrito pelo Stephen Connor e que se chama Teoria e Valor Cultural.
Então, há bastante tempo eu gosto de discutir, sobretudo com alunas e alunos da pós-graduação. Em geral, eu não trabalho com esse livro na graduação, porque eu acho ele exige uma quantidade de leituras prévias bastante grande, então eu, em geral, não trabalho com ele na graduação especificamente, mas basicamente na pós-graduação, como temos dois exemplares da turma que entrou agora lá nas artes cênicas e que ontem estiveram na aula sobre esse texto. E então a gente vai fazer uma discussão dentro desse tema, mas para iniciar eu queria mostrar uma imagem para a gente ver como que, em geral, eu começo essa discussão. E para ler... Não, agora que eu vou ficar mais nervoso ainda, gente. Já pensou? Salve o Pena, meu Deus do céu. Muito obrigado pela sua presença, querido. Ai, nossa, até me atrapalhei agora. Então vamos lá. Vai ter... Eu queria mostrar uma imagem para a gente começar sobre essa imagem. Nem sei que alunos de pós-graduação que estão aqui presentes já viram essa imagem nas minhas discussões. E eu queria também ler um pequeno trecho de um poema. Nem sei se posso chamar de poema, mas eu queria ler um pequeno trecho de um texto escrito pelo Manuel de Barros. Eu vou começar pelo texto, eu vou mostrar a imagem, vou começar a falar e aí depois a gente abre para o nosso bate-papo. Esse é um livro, eu não sei se esse livro continuou a ser publicado, foi uma edição da UFMG, que eles publicaram 2 livros, esse do Manuel de Barros e um outro de uma poeta chamada Maria Gabriela Liansol, uma grande poeta, e por alguns problemas jurídicos os livros foram retirados de circulação. Esse livro é o seguinte: uma professora da UFMG chamada Lúcia Castelo Branco escreveu um livro de poemas e enviou para o Manuel de Barros, né, um poeta recentemente falecido, grande poeta brasileiro do estado, nascido no Mato Grosso. E o Manuel recebe o livro da Lúcia e em cada tem uma página com um poema da Lúcia. Na página ao lado, que estava em branco, o Manuel escreve a partir do poema que ele lê da Lúcia Castelo Branco. Aí o que a Lúcia e a UFMG fez? Eles publicaram uma reprodução, um facsímile do livro, porque aí ele escreveu e devolveu para a Lúcia. Então, então são textos do Manuel que só foram publicados dessa forma, não foram publicados como poemas num livro de poemas, etc e tal, tá? Então, eu quero muito começar por um pequeníssimo trecho em que o Manuel diz o seguinte: o que eu gostei mais em Roma foi de um prédio que ficava em frente das Pombas. E eu gosto muito disso porque a pergunta que fica é: que prédio ficava em frente das Pombas? É uma pergunta. Que prédio ficava em frente das Pombas? Se a gente pensar um pouquinho, as pombas voam. Então, ele gostou do prédio que ficou em frente das pombas. Se elas estão aqui, ele vai gostar desse prédio. Se elas voarem para o outro, ele vai gostar do outro. Se elas voarem para o outro, ele vai gostar do outro. Então, eu acho muito forte, porque ele não está falando de qualquer cidade, ele está falando de Roma, né, onde a arquitetura, né, é extremamente conhecida. E em vez dele dizer que ele gostou do Coliseu, em vez dele dizer que ele gostou de algum outro prédio, de uma fonte, de alguma coisa assim, ele diz que ele gostou do prédio que ficou em frente das pombas. Então, a referência são as pombas, e não os ornamentos ou a estrutura arquitetônica, e é algo que muda. É algo que não permanece igual, ou seja, o gosto muda de acordo com as pombas, né? Então também sai um pouco de uma visão muito elitizada do que seria arte, do que seria cultura. Essa é a
a primeira deixa para a nossa discussão. A segunda deixa é uma fotografia, espero que vocês reconheçam o lugar, uma fotografia que foi tirada por uma equipe de um fotógrafo chamado André Fossati. Eu não sei se a foto é do Fossati, deixa eu ver, deve estar escrito aqui, mas eu acho que não. Não sei, tá aqui. A foto foi tirada por um fotógrafo chamado César Trópia, mas que fazia parte da equipe do André Fossati, que foi um fotógrafo que trabalhou bastante tempo. Acho que a maioria das pessoas deve saber que eu já fui coordenador do Inverno Cultural da UFSJ. Então, quando a gente estava à frente do Inverno, foram tiradas muitas fotos e foi tirada essa foto. Dá pra ver daí? Dá pra reconhecer que lugar que é? Não. Quer passar a imagem? Não dá pra reconhecer? Parece que é uma das festividades assim, onde ele faz os tapetes na rua. Parece que é uma festividade dos tapetes, mas que lugar é esse? Não sei dizer não. Ah, alguém vai saber, não é possível. Sálvio, Sálvio vai saber. Jogou a responsabilidade. Esconder aqui. Saída e esconder. Parece a lateral do cemitério. Mas não é não. A lateral do cemitério mais engordurada. Nós fizemos um evento, né? Veio uma grande, eu considero uma grande artista, chamada Liliane Dardot. Uma filha da Liliane, inclusive, tem uma obra lá em Inhotim, que era Marilac Dardot. Então, Liliane veio para cá, foi ela que fez uma exposição que para mim foi uma das mais bonitas que nós fizemos, em homenagem a Clara Nunes, aqui no Centro Cultural. E ela fazia um trabalho efetivamente voltado para, digamos assim, areias coloridas, como uma referência aos tapetes realmente que acontece aqui em São João del Rei. E ela fez um trabalho a partir da obra do Guimarães Rosa em ruas de São João del Rei. Essa foto foi tirada na Rua da Cachaça, né? E ela fez uma intervenção com as areias coloridas, desenhando plantas que são descritas, que aparecem em Grande Sertão Veredas, na Rua da Cachaça, e era uma ação coletiva. Ela tinha o desenho das plantas, uma pessoa que tinha feito um curso, uma oficina com ela no inverno, fazia o traçado das plantas e a comunidade ia lá e preenchia com as cores aqueles desenhos pela rua. E eu gosto de começar com essa imagem, não sei, já está bem lá no final, porque tem uma senhora que passa na calçada. Então a senhora está passando, desse lado dela tem uma pichação, e desse lado tem, supostamente, uma obra de arte. Qual das duas é perene e qual das duas é efêmera? A pichação é perene, ficou lá. A não ser que alguém vá lá e pinte por cima. Mas aquele tapete ali que ela fez, no dia seguinte já não estava mais lá. E justamente a arte era o que era perene. E justamente aquilo que ficava na parede era a pichação. E eu sempre gosto de mostrar essa imagem. Se vocês quiserem ver também. Sempre gosto de mostrar essa imagem e perguntar para onde essa senhora devia olhar. E nesse olhar dela, o que ela deve valorizar? A pichação, que é permanente lá na parede, ou a obra efêmera que está ali no chão e que supostamente é uma obra de arte. Para onde ela deve olhar? E com que olhar, com que intenção e a partir de que valores? E continuando a pergunta e essa pichação, isso é um ato de barbárie?
de vandalismo, ou isso é cultura? Pensando na obra que ela colocou ali, imaginando que arte é uma parte da cultura, será que só o que estava na rua, que no dia seguinte não estava mais lá, aquilo é cultura e o que está na parede não é cultura? Acho que com isso a gente já tem aí uma boa noção, digamos assim, uma boa noção das perguntas, digamos assim, que eu acho que a gente precisa fazer hoje, sobretudo, né? Acho que aqui tem muitas pessoas que são, de alguma forma, ligadas à arte, né? Ou à cultura em geral, e eu acho que não dá pra gente não se fazer essas perguntas hoje em dia, sobretudo pra gente que está dentro de uma universidade, ainda mais uma universidade pública. Acho que a gente tem obrigação de discutir esse tipo de tema. E para meio que encerrar essa primeira fala, e se depois vocês quiserem comentar alguma coisa ou discutir alguma coisa, eu posso ficar aqui 3 horas falando sobre isso, mas acho que não é o objetivo. A outra coisa que eu acho que também é muito importante, que eu gravei, né, no vídeo, né, que para mim também é muito especial, que nós discutimos bastante ontem em sala de aula, é que eu acho que quem está viva ou vivo hoje em dia em sociedade, né, passa por um problema, digamos assim, ou uma fatalidade, queira a gente ou não, queiram as pessoas que são muito radicais, ou enfim, queremos ou não, a gente está mergulhado num mundo relativizado. E eu acho que isso é algo de fundamental para a gente discutir. Por quê? Porque, bom, eu vou falar, né, gente? Enfim, se alguém quiser me interromper, me interrompe, porque senão eu vou... Então acho que a gente vive num mundo em que os valores, para ficar aí dentro da nossa palavra, uma das palavras de hoje, os valores são muito relativos, né? De certa forma, a cultura está muito envolvida com isso, porque talvez uma das ciências que mais contribuiu para essa relativização foi a antropologia, né? E a antropologia com todo o seu viés cultural, né? Ou seja, o estudo das sociedades humanas, de grupos humanos, né, muito diversificados, mesmo considerando hoje, por exemplo, a ideia de antropologia urbana, né, e os grupos urbanos sendo também estudados, e a forma como você entende essa cultura, não mais dentro de uma escala hierárquica, em que eu tenho um grau que é inferior, e o outro é um pouquinho melhor, e o outro é um pouquinho melhor. A antropologia, no final do século XIX, começou a dizer, não é isso que a gente quer fazer. Não é isso que é estudar os grupos humanos, né? Não tem essa escadinha para a gente chegar num lugar em que eu vou ficar muito melhor que um grupo de Yanomami, por exemplo. Não tem parâmetro que eu possa comparar, né? Enfim, então, ou seja, a antropologia e os estudos de cultura desses grupos e tudo mais contribuíram para uma relativização dos valores. Ou seja, o que é válido para mim, o que eu valorizo enquanto um homem branco ocidental, não é o que uma pessoa num grupo Yanomami valoriza como importante. E isso, né, claro, não preciso nem falar sobre Einstein e tudo mais, porque isso vai invadir o século XX e isso paira sobre todas e todos nós, né, neste momento, eu acho. E é uma avaliação muito pessoal, mas eu acredito que um dos grandes problemas da humanidade hoje é que essa relativização nos levou a uma situação em que as pessoas não querem mais discutir. Elas não querem, elas querem que o valor delas seja respeitado e que ela pensa daquele jeito e ponto final. Então muitas discussões deixam de acontecer porque a pessoa fala, você pensa assim,
eu penso diferente e você tem que me respeitar. E eu acho isso grave e atribuo um valor para isso que seria um valor negativo. Isso elimina as conversas, isso elimina as discussões, isso cada vez mais contribui para uma individualização das pessoas. Quer dizer, você fica lá no seu canto, eu fico no meu canto, ela fica no canto dela, ela pode até falar e emitir as suas opiniões, mas a gente não discute. Ela não vai ficar tentando me convencer de que aquilo que ela acredita é melhor do que aquilo que eu acredito. E o que eu quero defender hoje aqui é que a gente precisa lutar por esses valores, por esses pontos de vista. Ou seja, eu, Alberto, vou continuar lutando, para dar um exemplo muito bobo para quem me conhece, vou continuar lutando pelo casamento igualitário. Eu acredito no casamento igualitário. E eu vou continuar defendendo isso. Eu acho que defender isso é um valor superior a defender que só pessoas heterossexuais podem se casar. Então eu vou continuar a defender isso. E quando a gente discute esse texto, eu sempre levo uma pergunta lógica, né? Porque toda essa relativização, ela, de alguma forma, ela parte de uma afirmação. E essa afirmação diz: tudo é relativo. E o que esse autor vai trazer para a gente na discussão é: bom, tudo bem, tudo é relativo. Mas se tudo é relativo, esta frase, tudo é relativo, precisa ser relativa. Porque senão nem tudo é relativo. Se tudo é relativo, esta frase precisa ser relativa. Para que tudo é relativo seja relativo, alguma coisa não pode ser relativa. Mas aí ela se nega nela mesma. Porque se existe alguma coisa que é uma verdade absoluta, que não é relativa, então essa frase é falsa. Ela não pode ser verdadeira, porque nem tudo é relativo. E com isso ele fala, olha, nós saímos de uma situação lá no século XIX, né? Que no fim do século XIX muita coisa muda. Em geral eu gosto muito de falar sobre pintura, né? Eu acho que o trajeto, acho que o visual pra gente é uma coisa forte, né? E o trajeto da pintura, né, com os impressionistas, com Van Gogh, caminhando para o abstracionismo, acho que dialoga imensamente com essa relativização dos valores, né? Me perdi. Enfim, o que importa é há alguma coisa, então, que não é relativa. Eu não posso levar a relativização até o final. Então, era isso que eu ia dizer. Houve um ponto positivo no questionamento das verdades absolutas, que vai ser muito forte no final do século XIX. Então a gente, né, sei lá, o Monet vai lá e pinta 19 vezes a catedral. Ele vai lá e pinta não sei quantas vezes a ponte lá no jardim que ele tem, a ponte japonesa, né? Ele pinta a mesma coisa? Não, a cada hora do dia, a cada dia, ele vê uma outra coisa ali, né? Ou seja, a realidade é relativa. Então isso foi muito importante, foi uma grande conquista. Mas não dá para eu ir até o final disso e dizer tudo é relativo. Porque na hora que eu chego nisso, eu estou negando o que eu estou dizendo. Tiva, estou lembrando uma coisa aqui que talvez jogue lenha na fogueira. Uhum. Que é aquele trabalho A Obra Aberta, do Humberto Eco, né? Uhum. Tem um momento em que ele discute, então, essa questão, né, de que a obra, ela se realiza, né, se concretiza a partir dos pontos de vista, das experiências que cada um traz, né, do que cada um
vê naquela obra, né? E a obra vai se complexificando e tendendo ao abstrato. Ele tem uma forma de tratar as combinações possíveis, né? E, em última instância, ele fala que às vezes a obra vai ficando aberta, tão aberta, que ela se perde e vira ruído. Então, qual que é o limite, né, entre a obra e o ruído, né? Então, entre a intenção e o caos, né? E aí ele coloca que ele acredita que esse limite é a intenção do artista, né? Então, a própria vontade do que deve ser dito ali, né? Do que deve ser apreendido pelo espectador é um indício do que seria esse limite, né? Talvez um pouco por aí, né? Eu acho que é perfeito. Eu não saberia dizer. Ele tem um outro livro, o Eco tem um outro livro que se chama Interpretação e Superinterpretação, que em inglês é Interpretation and Over-Interpretation. Acho que é importante para quem conhece um pouco de inglês, que não é super no sentido de super poderosa, é over no sentido de que passou do limite, né? Foi embora, você não tá, foi demais, né? Eu não sei se veio antes ou depois da Obra Aberta, eu não saberia te dizer. Acho que a Obra Aberta é antes. Ele faz uma sequência de 3 conferências em inglês, né? E ele fala sobre isso. Ele fala sobre... mas e aí, então eu posso ler o que eu quiser? E ele fala, não. Eu não saberia dizer assim, não sou Humberto Eco, mas eu diria, quando você faz uma obra, seja uma peça de teatro, uma pintura, uma escultura, ela estabelece limites para a sua interpretação. Então, há uma espécie de uma interação entre a obra em si, o que o autor quis dizer com aquela obra e o que quem vai ler ou quem vai fruir aquela obra tem também como intenção a olhar aquela obra. Então, há limites para o sentido, né? Mas esses limites se fazem por essa interação. Não vem só do artista, pelo menos é o que ele coloca no Interpretação e Superinterpretação. Não vem só de quem lê, né? E não vem só da obra. Porque às vezes o artista tem uma intenção ao criar uma obra, e ele conta um pouco sobre isso, o romance mais famoso, né? O Nome da Rosa. E aí ele fala dos debates sobre o nome da Rosa e que, de repente, as pessoas falam assim, não, mas quando você escreveu, aí eu liguei isso daqui, esse personagem com esse personagem. E aí ele fala, faz sentido, mas eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, existem limites, mas esses limites se dão, até onde eu consigo entender, nessa interação. Nenhum é superior hierarquicamente ao outro. Tem a intenção de quem produz, tem a intenção de quem lê ou frui aquela obra, mas tem também uma concretude da obra, né? Eu disse maçã, eu não disse banana. E acho que além disso, né, para complicar ainda mais a discussão, você tem também mensagens que são claras num determinado momento e que vão, de acordo com o passar dos anos, sofrer outras interpretações em função de camadas culturais que se sobrepõem, né? Um exemplo assim, bem evidente é o quadro A Redenção de Kant, do Modesto Brocos. Ela era absolutamente clara para os comentadores contemporâneos. E eu, durante 4 anos, eu mostrei, com a título de experiência mesmo, essa obra para os estudantes, e nenhum dos estudantes viu a obra no texto conforme ele foi pensado, né? Do ponto de vista que ele foi pensado. Ou seja, uma mulher negra, uma senhora velha, agradece a Deus porque sua filha, uma negra mais clara, teve um filho branco. Um quadro eugenista, né? Um quadro que tem a ver com o darwinismo social. Isso era absolutamente claro. Os comentadores dos jornais da época
elogiam, né? A obra ganhou um prêmio no Salão Nacional de Belas Artes, e as pessoas do nosso presente têm dificuldade, interpretam, por exemplo, a mulher negra como uma benzedeira, a família, sob diversos aspectos, né? Então é muito difícil realmente você estabelecer quais são os limites, porque tem essas camadas que se sobrepõem, em função também da experiência cultural da pessoa, do local onde essa pessoa nasceu, qual cultura que ela faz parte, né? Então é realmente uma discussão de complexidade muito elevada, né? Isso, mas só para dar mais uns passinhos atrás de novo, assim, eu acho que assim, o importante dessa discussão toda é a gente retornar a essa ideia de que a gente precisa continuar discutindo, sim, sabe? Tudo bem, não existe uma verdade absoluta, mas isso significa que agora a gente está mergulhada ou mergulhado, né, num mundo de disputa de valores. Mas o que eu gostaria que as pessoas entendessem é que a gente precisa continuar lutando por valores, para que isso não se desfaça e fique cada um no seu cantinho, no seu quadradinho, né? Segura, não, isso daqui é o que eu acho que é o melhor e ponto final, e você tem que me respeitar. Não, eu discordo de você. Isso não pode acontecer. E como que a gente faz isso? Vou usar um exemplo assim, prático, né? Ai, meu Deus. Eu e a Pamela, nós fazemos parte de um grupo de vizinhos, né? De WhatsApp. Vizinhos? É uma discussão importante, pessoal. Claro, claro. Esses dias nós fomos bombardeados com a discussão em torno do aborto, né? Que é uma discussão bastante séria. Assim como, por exemplo, o Estatuto da Família, né? Que também é um negócio que vai afetar milhares de pessoas, né? E essa discussão, ela parece ter dois parâmetros, né? Um ponto de vista baseado na crença, na fé, né? E um ponto de vista que até a Pamela disse, por que você tentou, né? Por que você fica fazendo isso, né? Um ponto de vista baseado em argumentos, né? Como é que você contrapõe, ou como que você estabelece uma conexão produtiva de diálogo nesses limiares de relativização absoluta, né? Como é que você mantém um contato, que eu acho que é indispensável mesmo, porque se você relativiza tudo e quebra o único ponto de contato, que é o diálogo que a gente tem, a gente está deixando de ser, entre aspas, humano, né? Ou pelo menos perdendo a possibilidade dessa conexão essencial que nos caracteriza. Como que você acha que a gente pode fazer isso? Não tem resposta para isso, né? Mas eu diria duas coisas. Uma, eu realmente acredito que se a outra pessoa não quer dialogar, não tem como dialogar. Então acho que assim também não adianta a gente ficar insistindo com alguém que não quer te ouvir. Essa pessoa não quer me ouvir. Então, o que eu estou fazendo ali? Nada. Vamos para o mundo jurídico das leis, vamos para outras batalhas, porque essa não tem nem como começar. E a outra coisa é que essa pessoa, na verdade, ela não tem um ponto de vista relativista. Ao contrário, ela quer voltar ao absoluto. Então, a primeira coisa é dizer, olha, lamento, você está querendo voltar para uma sociedade que não existe mais. E eu acho isso mesmo, assim, tudo bem, tem aí uma onda muito forte da ultradireita, né, ou da extrema-direita, que tá, né, continua aí cada vez mais presente, digamos assim. Mas eu acho que não tem como retroceder mais, não. Eu realmente... Por isso que eu acho que eu acho que esse lugar dos valores, como você coloca, neste momento mundo que a gente vive, temos que realmente defender radicalmente o relativismo. E os valores serão, e ter claro que os valores serão relativistas. Porque eu acho que nós estamos num momento em que há uma necessidade de desconstruir. Né? E essa desconstrução tem que ser operada para que a gente consiga começar a pensar um novo mundo, né? Regenerar.
Nós estamos num lugar hoje que eu vejo que é de regeneração. E para regenerar, a gente precisa, sim, ouvir todos esses povos. E agora eu vou fazer uma fala política. Primeiro, todo o meu apoio à população e ao povo na faixa de Hamas e de Ramá, na faixa de Gaza, e ao massacre que eles vão sofrer pelas IDF, né, pelo exército de Israel, né, que já começou hoje. Com certeza. Então essa é a parte política, porque ali é um lugar onde eu acho que a relativização tem que ser colocada. E o valor é relativo, e tem que permanecer relativo. Né? Porque senão a gente vai ficar nesse lugar desse antrópos, né, no qual, a rigor, a população palestina, a população que foi massacrada pela PM do Tarcísio, lá em Santos, entendeu? Esses não se encontram nesse lugar do antropos. E se isso não for relativo, se a gente não defender que o valor tem que ser relativo, a gente não vai conseguir mudar. A gente vai sempre conseguir voltar. E o caminho é sem volta. O que vai acontecer na faixa de Gaza a partir de hoje é sem volta. Vai morrer muita gente. Né? Já morreu mais do que no outro lado. Já morreu muito. Que nem a polícia de São Paulo, em Santos, que morreu um, matou 40. Né? É terrorismo de Estado. Né? Só para... Então eu acho que a gente tem que manter, sim, os valores relativos. Não há mais valor seguro, porque qualquer valor seguro é voltar para uma coisa que não faz mais sentido no mundo como a gente vive hoje. Você me permite, Adilson, você agora usou uma palavra interessante, eu nunca tinha pensado por aí, mas talvez essa seja uma boa palavra para a gente prosseguir aqui na discussão, né? Que é a palavra de valores seguros, né? Talvez o que a gente tem que falar, em vez de ficar falando sobre relativismo e absoluto, falar, não, os valores são inseguros. Mas por que é muito importante? Assim, eu entendo e concordo com o que você está falando, só que isso a gente incorre num outro problema, que é o problema da atualidade. Que eles dizem assim, eu quero ter liberdade para falar sobre isso e para defender o nazismo. E eu quero dizer, não, você não tem esta liberdade. Porque aí o que eles dizem é, mas não é relativo? Por que você tem direito e eu não? Entende? Eles pegaram e inverteram a nossa discussão. E agora eles dizem, não, mas se é relativo, eu também tenho direito. E eu, Alberto, quero dizer, não, este direito você não tem. Há valores que são mais importantes do que esse, pelo menos nesse momento. Por isso, talvez, se a gente falar desses valores inseguros ou instáveis, né? São mais Mas é que eu estava falando sobre o absoluto, né? Então você tinha razão de usar a palavra, né? Mas acho que talvez a gente possa falar realmente sobre isso, né? Sobre como é instável, né? Como os valores são instáveis. Mas, assim, desculpa estar sendo chato, mas eu quero sempre voltar para isso. Eu quero que a gente continue a discutir e defender valores. Não, sem dúvida. Mas eu acho que Valores seguros, Mas eu acho que no sistema capitalista que a gente vive, nós, e nesse sentido de mercadoria, nós sempre teremos um valor absoluto já dado, que é o próprio sentido de mercadoria e é o próprio sentido da mais-valia. Como seus exemplos para explicar cultura vêm de produtos, que são os produtos artísticos, e a ideia inicial da sua fala é sobre cultura e valor, eu pergunto, não seria necessário, portanto, um questionamento mais firme ao próprio sistema capitalista, ao invés da discussão ficar em valores abstratos? Porque senão a gente vai ficar em valores seguros, mas nós vamos manter o sentido de mercadoria já dado pelo valor, do mais valor, no sentido do próprio sistema capitalista que nos impõe. Deixa eu aproveitar essa fala, Guila, que está pensando nisso também. Tem um livro do Hobsbawm. Hobsbawm é um autor marxista, né? Sabemos.
é a história social do jazz. E esse vídeo basicamente diz o seguinte, olha, o jazz foi ao longo do tempo, começa com uma trajetória que tem uma base popular muito forte, tem uma conexão, uma identidade muito forte social, um lugar de classe, um lugar de pertencimento. E ao longo do tempo ele vai se tornando cada vez mais hermético e consegue continuar sobrevivendo enquanto manifestação artística, mas morre socialmente. Isso aí, hipótese do Hobsbawm, né? Eu queria levantar também, nessa mesma direção, alguns episódios recentes, outros não tão recentes. Recentemente nós assistimos, né, ativistas ambientais, né, o sujeito jogando sopa de tomate lá no quadro do Van Gogh, ou jogando purê de batata no Monet, né? Eu me lembrei daquela imagem que você passou, né? A senhora atravessando ali do lado da pichação, no espaço público, né, do outro lado da obra de arte. E aí é o caminho inverso, né? Dentro do museu. E lembrei no episódio lá na Belas Artes, que a gente dava aula lá, dava aula. Eu não sei o que vocês ensinaram para as meninas, lá para os meninos. Eles foram fazer uma intervenção, né, uma mostra que ia ter na faculdade. E a intervenção da menina foi a seguinte, ela tinha um pertencimento pessoal do povo da pichação, né? E aí a intervenção da menina foi invadir a faculdade em determinado momento. Eu falei com a turma dela que veio da periferia. E saí pichando tudo, a exposição, prédio, etc e tal. Depois elas fizeram isso depois lá no MASP, porque acabou sendo presa, né? Foi um menino. Né? Então eu queria pensar, você está falando no lugar da rebeldia, né? E dessa coisa da conexão, né? Do tecido social. Como pensar isso, né? Um pouco na direção do que o Guila está falando, Guila. Não sei se faz muito sentido o que você falou, mas eu penso que vai um pouco nessa direção, né? Como fica essa relativização em episódios como esse, por exemplo? O que assim, bom, vou tentar responder as duas, se é que é possível, mas enfim. Eu acho que tem sim e precisa ter sim, viu, Guila? Depois eu vou entrar um pouquinho na questão do capitalismo, mas eu acho que precisa sim pensar abstratamente também, né? E, enfim, então assim, isso eu acho que é importante, porque existem algumas questões que são efetivamente abstratas, ainda que dentro da materialidade da vida a gente tenha que discutir algumas outras coisas também. Mas o que eu acho que é o mais importante da gente realmente, e aí, como é que fica esse tipo de questão? E que aqui ele coloca, né, onde a gente estava discutindo. Aí, né? Pois é, ele fala assim, bom, mas como é que faz? Se tudo é relativo, então eu posso defender o nazismo? Como é que fica o nazismo, né? Ou então, já que naquela nação lá, as pessoas fazem uma mutilação do clitóris, então eu tenho que preservar isso porque, né, é cultural, é daquele povo dali, né? Ou uma vez eu fiquei muito tempo numa discussão com uma amiga que é advogada, trabalha professora na Federal de Roraima, né? E algumas pessoas diziam para ela, olha, esses indígenas nascem crianças com determinados tipos de imperfeições ou com algum tipo de deficiência e eles pura e simplesmente matam, né? E aí as pessoas dizem, mas não pode matar. Fala, mas é da cultura. E aí o que você faz, né? Então assim, eu não estou propondo que a gente vai conseguir solucionar isso, infelizmente, né? Mas o que eu estou tentando trazer, e isso eu acho que é uma discussão abstrata e que precisa ser, de alguma forma, enfrentada, é que quando você se depara com uma situação muito limite, você vê que, e aí é uma das coisas, vou voltar aqui no livro dele, que eu acho que é uma imagem muito bonita que ele traz no livro. Ele diz o seguinte, que a emissão de juízo de valor é uma espécie de força gravitacional e que nenhum ser humano consegue escapar dessa força gravitacional. Então, o que eu estou querendo dizer é que não dá para eu simplesmente
virar e falar assim, ah, não, se lá é assim, então eu vou respeitar lá, eles que se virem entre eles com a mutilação do clitóris. Ah, se eles lá chegaram e invadiram, pronto, eles também têm de... Não, não é assim, isso não funciona. Então, a gente vive, na verdade, uma situação muito paradoxal, digamos assim, né, que é, a gente não tem um valor absoluto que nos sustente hoje em dia, né? E a gente não tem nenhuma outra coisa do outro lado que tenha entrado para substituir isso. E a gente não tem como não emitir juízos de valor. Então, eu não tenho um valor absoluto que me sustente, mas eu preciso continuar emitindo valores, porque eu não tenho como fugir disso. Deu para entender? Então, porque eu entendo, pelo menos, que hoje em dia a gente está caminhando para uma sociedade em que cada vez mais as pessoas se protegem, digamos assim, ou se amparam, ou se escoram nessa ideia de uma hiperrelativização do mundo. Entende? E isso está nos impedindo de dialogar, de defender ideias, né? Até o momento que a gente chega nisso. Vem alguém e diz assim, não, mas se você está lutando pela liberdade de expressão, então eu tenho que ter o direito de dizer que eu acho que todos os homossexuais deveriam ser mortos. Manda tudo para um campo de concentração e ponto final. Não, você não pode ter esse direito. Mas e aí, como que a gente resolve isso? Afinal, é ou não é relativo? É isso que eu acho que é um problema. E se a gente for pensar em relação à questão do capitalismo e tudo mais, eu acho que aí a gente deve de novo voltar para a discussão dos valores. A gente precisa entender que isso é um valor. Isso não é a verdade absoluta. Combater o capitalismo não é uma verdade absoluta. Se eu partir desse pressuposto, eu já estou ferrado ou ferrada. Esse tomismo, que é dizer que em algum lugar existe algum tipo de verdade. E isso foi o que o olavismo cultural, vamos chamar assim, conseguiu implantar na sociedade, né? E na cabeça de muita gente, né? Que em algum lugar existe uma verdade, e essa verdade tomista, do ponto de vista do São Tomás de Aquino, né, que fica ali te dizendo que é por este caminho que você tem que ir, e que, portanto, não é possível relativizar. E aí, até por isso que eu digo que nós temos que defender que relativize, para que essas pessoas tomistas que nós estamos vendo hoje, o neotomismo, eu chamaria desse jeito, esse neotomismo comece a perceber que ele tem que relativizar essa loucura que eles estão vivendo. Que o Olavo de Carvalho, né, e odeio falar desse cara, mas esse cara é importante para essa discussão dos valores, da cultura, né, ele é um dos grandes defensores. E dos defensores de uma coisa que começa lá na República. Lá, quando foi feita a história toda da República, esse tomismo estava por trás, né? E essa coisa de que tem uma verdade que está colocada, sobretudo, na ideia de ordem e progresso, né? Essa coisa positivista e etc. e tal, que nada mais é do que um tomismo, né? Um tomismo de que existe uma verdade e essa verdade não é relativa, essa é absoluta, conforme dizia São Tomás de Aquino, e aí tem uma galera que vai atrás, e essa galera não relativiza. E para que ela não relativize, nós temos que forçá-la, no meu ponto de vista, a relativizar. É que eu continuo... É um bom embate, né, Adilson? Eu continuo achando que a gente precisa defender a existência da verdade. Só que não entendendo que verdade é sinônimo de absoluto. E sim trazendo para nós, seres humanos, como responsáveis pela construção interminável do que é a verdade. Do que deve ser melhor ou pior. A gente nunca vai chegar num lugar em que vai ter
o melhor é isso. É porque a verdade nunca vai ser... A gente nunca chega na verdade, né? A gente vai ter que definir uma ética, né? Que é um grande problema que está em falta nessa realidade atual, né? Da ética, onde, por exemplo, não tem ética quando, por exemplo, o Jornal Estado de São Paulo publica uma mentira. Um dos maiores jornais, o mais tradicional jornal do Estado do Brasil, publica uma mentira. Não tem ética. Então, eu acho que não é a verdade que está posta. O que está posta é a ética. Sim, mas você percebe quando você fala que é uma mentira, é justamente por isso que eu estou defendendo. A gente tem que continuar dizendo que existe verdade, sim, só que ela é construída por nós. Ela não existe lá pairando no mundo das ideias platônicas. Não existe. Não existe ela lá. Ela só existe a partir da nossa interação. Uma ética que a gente constrói. E eu acho que essa ética que a gente constrói, ela precisa ser, sim, construída na relativização das coisas. Né? Acho que na democracia a gente tem que começar a entender que, você quer falar que tem que matar preto? Fala. E eu vou te dizer o seguinte, não, está errado. E eu vou te mostrar que está errado. E se você continuar, a gente vai na briga. Entendeu? E você me mata e eu te mato. E é aí que nós vamos chegar. Para que a gente comece a regenerar alguma coisa. Sim, eu acho que é exatamente isso. Diga, Karine. Desculpa, eu sou radical mesmo. Tá certo. A gente é conversa de bar, gente. Por favor. Tanto que eu estou tomando cerveja. Depois de meia Heineken, eu pergunto, tem que relativizar o direito à dignidade humana? Eu acho que é o único absoluto que tem nessa discussão. Porque o capitalismo, ele não faz isso. É um discurso um tanto quanto humanista, esse que eu estou tomando aqui, né? Claro, epistemologicamente. Mas não dá para relativizar o direito à dignidade humana. Então, o cara quer matar preto. Só que o preto tem direito à dignidade humana. E tem direito a matá-lo. Sim, mas aí ele também tem direito à dignidade humana. Mas É um princípio muito possível de esperar. não, Karina, mas não é a cultura e a arte que nos ajuda a construir você o trouxe humano em nós. É nesse viés que eu estou querendo. Sim, eu acho maravilhoso, mas o problema é o que é dignidade humana? Não tem como, assim. Então a gente vai ser contra o aborto, é isso? Entende, assim? Não adianta você pensar só do seu ponto de vista. A criança que está no meu ventre sou eu. É a minha vida que está em jogo. Mas eu posso dizer que ela já é uma vida e que essa... Eu não estou dizendo que eu defendo isso, né? Não, Karina, não estou dizendo que eu defendo isso, mas não adianta a gente fingir que esse... Machista. Se homem ficasse grávido, o aborto era liberado há muito tempo no Brasil. A menstruação era 3 dias de festa. É machismo. Tudo bem, eu não estou dizendo que não seja, Karina. Eu só estou tentando te dizer que não adianta chegar no absoluto, porque ele não existe. Ele não existe. Você vai precisar definir o que é dignidade. E isso vai entrar em disputa. Porque senão a gente abre mão... Não sei, pode ser que eu esteja errado, claro. Mas eu prefiro pensar que está sob as nossas responsabilidades. Em vez de entregar, não, isso é um direito universal. Não é um direito, é algo que nós achamos que precisa ser defendido. Porque não... Ser contra o aborto é algo machista, é isso, aquilo, a mulher é dona do seu próprio corpo. É isso, nós temos que ir para a disputa, senão... A gente acaba dizendo, não, isso daqui todo... Não é, a gente vai continuar, senão... Agora me entusiasmei um pouquinho, né? Senão, é porque eu acho que isso, não sou uma pessoa, me perdoem as pessoas que são muito católicas, eu não sou uma pessoa muito católica, né? E eu sempre digo que quando a gente vai muito para esse absoluto, na verdade é um pensamento extremamente cristão. Eu acho que existe algum lugar lá que realmente é a salvação. Então, se eu pensar, não, a dignidade humana é intocável, isso é a salvação, eu não quero a salvação. Eu quero que a gente continue aqui brigando, discutindo. Dignidade humana, ela não precisa entrar no discurso judaico-cristão. A Mônica está aqui falando
no paralelo comigo. Botou você na briga aí. Desculpa te citar. O quanto isso realmente é perigoso e é pro absoluto. Eu concordo plenamente. Mas estou jogando aqui, né, na roda. Sim, claro. A angústia do não precisa ser o judaico-cristão, não precisa ser o humanismo judaico-cristão, mas nessa questão, não é esses direitos humanos que estão sendo defendidos com palavra, enquanto as atitudes são outras, né? Mas nessa relatividade, relativamente, eu tenho direitos e você também. Talvez esses direitos são humanos. Vai virar uma briga de direito. Eu não posso dizer que pode matar preso na esquina, eu não posso dizer que pode assassinar trans na rua. É nesse aspecto. E não no aspecto, então todo mundo vai ser feliz. Não vai. Porque o discurso que você mesmo colocou, né, que está sendo posto na roda, e num grupo de estudo ontem rolou uma discussão muito marxista sobre isso, há uma apropriação de termos, inclusive socialista, trotskista, para uma utilização totalmente absolutista, totalmente, né? Então, é nessa perspectiva que eu coloco. Eu queria te provocar mesmo, estamos nos provocando aqui. Isso aí. Agora, alguém ia falar alguma coisa? Alguém lá? Vocês não... Diga. Duas coisas que eu vou falar. Uma que eu acho que a discussão não deve ser sobre você ser a favor ou contra o aborto, e sim sobre a legalização dele. Porque eu acho que você ser a favor ou contra é a pessoa que vai decidir, tipo, é a criminalização daquilo. Isso que a gente deve debater na sociedade. Legalizar a parada para que isso se torne uma escolha. Porque eu acho que quando a gente fala de cultura e valor, que se não me engano é o tema da conversa de idade hoje, eu acho que o ponto de intersecção entre essas duas palavras é muito a liberdade. É muito o quê? A liberdade. E eu acho muito massa como o Craig fala, porque, tipo assim, por mais que a gente pense que a gente não pode pensar sobre matar preto, matar trans, matar homossexual, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que pensam dessa forma. Porque a gente acha que a gente não pode, mas tem muita gente que acha que pode. Isso que é relativo, eu acho, né? Tem muita gente que acha que pode, e eu acho que a gente só vai conseguir entender essas pessoas se a gente tentar se colocar no lugar delas. Eu sei que é muito difícil, porque pra gente é muito absurdo. Cara, como tem alguém que faz assim, mas tem. E a gente tem que lidar com isso. Isso é uma colocação interessante, acho que vai em direção a um outro conceito de alteridade, né? Que é a capacidade de ser ou constituir-se como outro. Olhando a história da humanidade, nós somos uma espécie que não desenvolveu essa capacidade. A gente não desenvolveu essa capacidade, exatamente, né? Eu vou dar um exemplo assim didático, né? Então, antes do impeachment da Dilma, vários grupos em São Paulo montaram barracas e tal, pedindo o retorno da ditadura militar. E aí, nós que somos artistas, que trabalhamos com arte, cultura, filosofia, somos totalmente contra e a gente não quer nem a possibilidade de discutir, né? Mas aí eu fiquei pensando, por exemplo, sob o ponto de vista prático da vida da maior parte das pessoas, no que implicou a ditadura militar, né? O que aquela ação de Estado produziu na vida daquelas pessoas que afetou elas efetivamente. Né? Então é difícil você entender que o cara quer a ditadura, mas por algum motivo aquela configuração de Estado que transmitia uma determinada segurança é interpretada por aquelas pessoas de um modo completamente diferente do meu, que gosto do Caetano Veloso, do Chico Buarque, sei lá, que foram perseguidos, né? Então, isso que ela está falando, acho que é ponto-chave, assim. Mas, ao mesmo tempo, parece ser o nó da questão. Se a gente não é capaz de ser ou se constituir como outro, né, se colocar no lugar do outro, como que a gente pode estabelecer um canal de contato? Ai! Essa ficou mais... Nos interrogar. Eu não diria nem tanto nessa visão mais humanista de vai nos deixar mais sensível, não. Mas assim, nos interrogar, tirar de um lugar e interrogar. Isso eu consigo entender. Mas essa coisa, nessa frase, assim, me colocar no lugar do outro, pra mim ela assim, é falácia página 1, assim, eu acho que é mentira. Porque, primeiro que eu sou branquela,
sou uma mulher cis, eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa preta e acabou. Acabou. Eu não tenho essa dor, eu não sou interrogada no meio da rua, eu não existe. Não toma um baculeiro. Não acontece nada, entendeu? Então eu acho que esse negócio de colocar no lugar do outro, não. Mas quando a gente traz a discussão para arte e cultura, eu acho que são territórios que podem desestabilizar, e isso me interessa. Essa coisa de talvez pegue isso. Eu vou dar um exemplo que tem a ver com cultura religiosa, mas que eu acho sensacional, porque foi minha amiga que viveu, a Jaqueline de Gramont, não sei se vocês conhecem. A Jaqueline tem um grupo de bairro, esse negócio de zap. Tem um grupo de bairro. Eu não. Eu tenho. E aí, estava no auge das eleições e o grupo do bairro estava fazendo posicionamentos mentirosos, fake news, ao mesmo tempo que o grupo do bairro estava chamando para rezar. Ia ter um terço do céu. Essa minha amiga, Jaqueline de Gramont, guarda esse nome. Ela teve dúvida, ela foi rezar o terço. O que ela fez naquele momento? Que eu acho genial. Estou dando um exemplo, pode parecer bobo, mas olha o que ela fez naquele momento. Ela adentrou num espaço que nunca aquelas pessoas esperariam que ela entrasse, que é o espaço da cultura religiosa deles. E entrando nesse espaço, ela causou estranheza e aquilo depois virou um teatro. Então eu estou dizendo, por quê? Porque às vezes a gente pensa muito no mundo racional, né? Então, assim, no mundo das ideias, eu vou argumentar, aí eu vou vir com um teórico, você vai vir com o outro, nós vamos argumentar, contra-argumentar e não sei o quê. Você vai falar o Olavo de Carvalho, outro vai falar o Foucault, e nós vamos ficar, né, nesse nível das ideias. Mas quando a gente entra por um lugar do inesperado, eu acho que é esse lugar da cultura, da arte, ou você entrar num território que não é seu e causar por você estar ali, eu acho que essa coisa me interessa, porque desestabiliza. E me interessa mais do que essa coisa de me colocar no lugar do outro, que eu acho que é uma visão. Não é colocar, acho que você não entendeu direito o conceito. O conceito não é esse, não é se colocar no lugar do outro. É outra coisa. Então, por exemplo, vou usar o seu argumento, né, a arte. Então, por exemplo, que pessoa humana que lê Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus e não sente, né? É lógico, evidentemente que eu não vou sentir como o Adilson, que é um negão, né? Que sentiu na pele e sente na pele as dificuldades, é lógico. Mas eu não sou insensível o suficiente, eu sou um agente político. O fato de eu ser branco e de não ter vivido as dificuldades que ele e ela viveu, não impede que eu haja para que outras pessoas tenham consciência, né? Então o fato de eu não ser preto, não ser gay, não impede que eu possa também tentar compreender o que é essa violência e colocando na condição dessa pessoa. Entende? Claro. Mas eu estava pegando só me colocar no lugar do outro. Eu acho que isso Até porque você vai se colocar no lugar do outro com as suas experiências também. O seu olhar sempre vai ser do seu corpo. É por isso que é importante nunca esquecer de Jamila Ribeiro, né? Exato. Mas ela faz exatamente isso. Se colocar no lugar do outro. Mas eu acho lugar de fala. que se colocar no lugar do outro não é tomar o espaço do outro. Não, é lugar de exato. fala do outro. Então, são coisas diferentes. Eu vejo que eu acho que um processo mais interessante, talvez no momento que ao invés de a gente tentar se colocar no lugar do outro, eu acho que isso é muito difícil, que a gente vai estar, qualquer contato que a gente tenha com a realidade do outro é a partir da nossa realidade. Mas isso não impede uma sensibilização da gente com a luta e a dor do outro. Mas eu acho que mais interessante é a gente pensar qual que é o nosso lugar
dentro dessa estrutura de violência. É muito mais interessante eu pensar como branca o quanto que eu reforço o racismo na sociedade e em quais atitudes eu posso modificar e mudar e quais comportamentos, porque essas violências se dão no micro, no cotidiano. Tem as macros, tem as gigantescas em que as pessoas morrem por isso, mas é no cotidiano, sabe? É num olhar, é numa fala, é numa mensagem, é num comentário, é na relação. É uma violência que se estabelece pela naturalização, pelo hábito, pela repetição. Então, o que se repete... Péssima palavra. Antes da gente ir para pensar o que vai ser o outro, a gente tem que ir na gente. Mas ele está criticando a naturalização. Se colocar primeiro no lugar de perceber em si como que é esse comportamento machista. Eu não quero que o homem entenda a minha dor, eu quero que vocês entendam o quão escroto vocês estão sendo. Entende? É outro giro, porque é uma fantasia que a gente vai de fato sentir o lugar do outro. No máximo a gente se aproxima, né? E muito do que nos aproxima, eu acho que é a violência também, o quanto que as mulheres se organizam pelas violências em comum, o quanto que as pessoas negras se organizam pelas violências em comum. E assim, todos os outros grupos que a gente vai se organizando, né? Posso ler uma coisa de uma pessoa que eu adoro? Tem muito a ver com o que você falou. Eu vou ler mesmo. Claro que porque cada um de nós é uma comunidade complexa que pode, querer ou não, ser regenerativa em fluxos com outras pessoas e comunidades, não basta mais não causar dano. O dano está feito e está dado. É necessário restaurar e reconciliar. E depois que se entendeu o quão necessário é tudo isso, regenerar e regenerar-se, para que o todo cure suas partes, e deste modo se cure. E que se continuem os processos e as danças entre o todo e suas partes. Nossa. É isso que a sua fala me lembrou. É legal de quem que é? Essa é uma mina que ela assina como decore ao quadrado 2. Eu acho que a gente precisa sair um pouco da ideia dos valores somente na dimensão individual. Sim. E para essa saída, eu acho que é necessário a gente pensar nos grupos hegemônicos de poder. Sim. Que institui quais são os valores que estão sustentados. Perfeito. Na educação, por exemplo, a OCDE já tem dado até 2030 o futuro da educação, que é a bússola da aprendizagem. Já está lá os valores, quais são? Sim. Os valores para os trabalhadores já estão dados. Quem é que vai reproduzir, agora desculpe, tá? Quem é que vai reproduzir esse discurso desses grupos hegemônicos? A educação. É o complexo da educação que reproduz o discurso hegemônico. Então, se a gente está falando de cultura e está falando de valor, precisamos romper com a lógica do capital. E só é possível romper com a lógica do capital se a gente conseguir romper com o discurso hegemônico reproduzido pelo próprio complexo da educação. Que educação nós estamos produzindo? Quais são os sujeitos e de que forma que nós estamos trabalhando cultura e valor? Porque senão a gente vai ficar numa filosofia individualista do valor do sujeito, né? Qual que é o valor? Aí a gente pode buscar lá os pré-socráticos, os pós-socráticos, a gente pode buscar o Nietzsche, mas a gente vai estar sempre na esfera do indivíduo. De que maneira nós vamos trazer isso no sentido de comunidade e no sentido de coletividade? Ao mesmo tempo, tentando definir o que seria essa comunidade e o que seria essa coletividade. Por isso que eu reafirmo mais uma vez. É necessário romper com essa lógica do capital, com essa lógica do sentido de mercadoria, inclusive que está introjetada no próprio sentido de cultura, dos seus objetos que estão aí, sendo produzidos a partir de uma ideia individualista de artista, como se a genialidade estivesse dada nele
e ele fosse capaz de uma produção artística dizer tudo aquilo para a sociedade. Nenhuma produção é individual. As produções são coletivas. Né? Acho que no primeiro momento é romper com essa ideia individual da produção artística. Talvez com esse rompimento do discurso individual da genialidade do artista seja o início da tentativa da construção de um discurso contra a hegemônia dentro da educação. Eu acho. Só acho isso. Guila, fazer uma pergunta sincera, Guila. Quando você diz para repensar essa questão até dos valores... Fala um pouco mais alto, por gentileza. Quando você faz esse questionamento dos valores para as pessoas e tudo mais, você inclui também a execução das leis por parte do governo? As leis que são colocadas dentro de um Estado democrático que instituem o que é crime e o que não é, o que é válido ou não? Você inclui isso dentro dessa categoria? A gente percebe claramente o jogo político quando a gente começa a puxar o fio do STF, prisão de Lula, e qual é a postura que eles têm hoje. Sim. A produção legal, jurídica, é também construída no momento político. Sim. O Brasil está vivendo essa oscilação louca de legalidade ou ilegalidade. Agora provaram que a Dilma não tinha crime. E aí? E aí? Então, a produção do Estado, com seu braço armado e jurídico, por que as polícias ainda são armadas e militarizadas? Gente, isso é um contrassenso do século XXI. Polícia militarizada para a segurança pública. Como é que a gente pode aguentar uma coisa dessa? Então não adianta a gente ficar discutindo se o preto está sendo baleado. Nós temos que desmilitarizar a polícia. Porque senão a gente fica na manutenção do sistema capitalista e fazendo maquiagens. Não é capitalista o sistema, desculpa, mas isso ainda é aquela anterior no Brasil. Porque nunca se esqueça que no brasão da Polícia Militar de São Paulo e do Rio de Janeiro, o que está colocado lá, no brasão, tem um pé de cana e um pé de café. Então não é capitalista. E aí eu quero devolver a pergunta para você. O Rio de Janeiro foi criada no Império, né, logo depois ali, para, entendeu? E então não é capitalista, é oligarca. Sim, mas aí eu quero falar, por exemplo, a Polícia Militar tem uma estrutura de entrada de 2 entradas. Mata ou mata? Não. Ai, meu Deus, que horror. Preto, pobre, vai ser bracinha. O máximo que ele chega é sargento. O branco, com uma família um pouco mais rica, com mais posses, já vai entrar como oficial. A própria estrutura militarizada, a própria estrutura da polícia, ela já nos indica uma luta de classe. Sim. Aí, quem é que vai entrar na favela matar preto e pobre? É o preto e pobre. Só que esse preto e pobre do outro lado, ele está na polícia, representando o braço armado do Estado. Isso, militarizado. Aí ele pode, mas ele coloca a vida dele em risco em nome de um discurso de Estado legalizado que ele pode matar o outro preto pobre. Então, Guilherme, mas assim, o meu ponto, a minha pergunta até vai nessa linha, porque assim, no meu conceito, o ser humano precede o Estado. O ser humano, os interesses do ser humano, ele vem antes da construção de um Estado necessariamente. E o ser humano, ele tem, como o Tibagi falou, um juízo de valor próprio, independente, assim. Então, quem vai criar as leis são os seres humanos baseados no valor que ele possui, sabe? Se as leis que são colocadas para a sociedade e que são reverberadas na religião, no social, no econômico, na educação, tudo isso parte de uma decisão dos valores dos seres humanos ali que decretaram que vai ser dessa determinada maneira e que se influenciam várias outras pessoas e tudo mais. A minha dúvida é, quando a gente precisa
mudar esse todo, ou pensar esses valores coletivos, como você falou, sobretudo das leis, se elas são pensadas também como seres humanos individuais, sabe? Individualizados. Mas eu posso fazer essas leis não são pensadas por seres humanos individuais, não. É uma elite que consegue colocar a lei lá no papel e fazê-la cumprir. Isso. Não somos nós, população, que são os grupos hegemônicos, como ele falou. A lei nem sempre está representando o que as maiorias pensam, valorizam. Infelizmente, é isso. E acho que para conhecer política, nós temos que matar aquela velha nanica que é a teologia. Precisamos matar essa velha. Mas, ao mesmo tempo, enquanto ela sobrevive, precisamos entender quem é essa teologia para que a gente possa ter uma discussão mais acertada sobre política. Por exemplo, são 3 esferas dos anjos. São 3 estruturas de poder na democracia. Se a gente for começar a discutir como se estrutura o reino dos céus, é a mesma forma que se estrutura a democracia. Por que isso? Não é à toa, é a velha nanica viva. Precisamos matá-la. Isso já é. Como é que é? Os arcanos, anjos e campinhos. São os que estão próximos de Deus. Você tem o legislativo, você tem o executivo, você tem o judiciário. Um está mais perto de Deus, o outro não está. Um chega e não interfere na realidade, que é o seu anjo da guarda, mas ele está ali vendo as merdas que você está fazendo. Né? A mesma isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Precisamos matar essa velha nanica. Eu trabalhei 30 anos no judiciário. Aí lá eles têm a gente, né, que é da terra, não, tem uma brincadeira que o juiz pensa que é Deus. Os desembargadores têm certeza. É por aí mesmo. E aí eu queria voltar à discussão para você falar mais um pouquinho, pensando o seguinte, isso que ele está falando é interessante sobre diversos aspectos, que de fato o que o capital conseguiu, o capitalismo contemporâneo conseguiu foi dissolver quase que integralmente as noções de comunidade. Né? Evidentemente a religião, a queda da religião por uma parte da sociedade favorece foi isso. eliminar o sindicato, que é o último passo que eles fizeram agora. Mas pensando assim, como que você estabelece relações de uma sociedade baseada em noções de comunidade, né, onde ideais individuais não se sobreponham ao que seria mais ético, né, para usar os termos que foram colocados, por exemplo, nas comunidades indígenas, né, não há noção de artista. A produção estética, ela reitera uma determinada identidade coletiva, né? E o artista não é encarado como um ser especial, como é na nossa sociedade. Como que você faz com o desenvolvimento, os desdobramentos que a sociedade teve até o presente, a sociedade baseada no capital, para restituir, por exemplo, valores que estão relacionados a comunidades que são, entre aspas, ditas primitivas, mas que, se a gente for analisar, são muito mais desenvolvidas do que a nossa. Né? O que a gente pode fazer, né, além de discutir tudo isso? Né? Nossa senhora, vocês querem o quê? A solução. Bom, não sei, estou preocupado, não sei, você vai conduzindo isso. A gente tem um bar à exposição, espaço e tempo. Primeira coisa que eu queria dizer, parece fugir um pouco disso, ou bastante, não sei, né? Mas eu realmente acredito nisso, né? Acho que, por exemplo, algo como o que está acontecendo aqui hoje não é uma coisa qualquer. Nós não estamos como é que eu posso dizer? Numa experiência qualquer, né? Ó, você é professor da universidade, a Dilson é professor, eu sou professor, ele é professor, tem várias pessoas aqui e a gente nunca senta para discutir assim, dessa forma, sabe? Então, acho que assim, nesse sentido, queria dar os parabéns
né? Assim, eu acho que eu acho que assim, eu sinto que eu estava aqui apenas para fazer um start para a discussão. Não estou aqui para solucionar as coisas, né? Digamos assim. Então, acho que essa é a primeira coisa. Agora eu vou falar de um ponto de vista talvez um pouco mais a partir do que eu li e do que eu acredito, né? Primeiro, eu concordo plenamente com o que o Gila diz, né? De que há efetivamente grupos hegemônicos e que a gente precisa sim compreender quais são esses grupos, né? E subverter, é assim pelo menos que eu imagino neste momento, a situação atual. Acho que essa é a primeira. Mas para isso a gente precisa, efetivamente enfrentar o real que está aqui na nossa frente. Tá, como? Então, assim, é importante a gente saber que a maioria dos jovens negros são assassinados. A gente tem que saber disso, né? A gente tem que saber também, né, quantitativamente, as pessoas negras só conseguem até aqui, nos graus da polícia. Para lá é tudo branco. E assim vai. Enfim, acho que isso é fundamental. Ou como essa questão em relação aos sindicatos, que o governo anterior, né, quis tentar botar uma pá de cal e enterrar de vez os sindicatos, né? Estamos aí capengando, mas ainda não morremos. Estamos aí, né? Mas eu acho que, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas o que eu diria é que eu não acredito num voltar para trás, né? E nesse sentido, eu realmente, quem, né, já teve em salas de aula e tudo mais comigo, eu sempre falo muito da Judith Butler, que é uma pensadora, ela é uma filósofa, né? A gente fala sobre gênero, etc, mas ela é uma filósofa e ela tem posicionamentos políticos. E nesses posicionamentos políticos dela, o que eu, pelo menos, entendo do que está apresentado ali é justamente uma impossibilidade de voltar para um passado que seria, de novo, é um pensamento cristão. Há um passado paradisíaco antes do pecado original e aí a gente não vai voltar para lá, né? A gente tem que, a partir dessa situação na qual nós estamos inseridas e inseridos, né, pensar em formas de subversão disso para que a gente consiga chegar numa outra sociedade que nós decidimos que o melhor é tal. O melhor é não entrar na lógica da mercadoria. É isso que nós queremos? Então vamos lutar por isso. Como? Mas para isso a gente precisa... Não adianta eu achar que eu vou ser como um Yanomami, como aquela... Não tem mais como voltar para lá, gente. Não tem como. Assim, só para... Então, claro, tudo bem. Problemas de gênero é um livro sobre gênero, papapá, né? Mas basicamente o que ela diz é, não tem como chegar numa sociedade sem gênero. Isso tá impregnado nas paredes, isso está impregnado em tudo que é canto. Ela não propõe uma sociedade sem gêneros. Ela propõe uma subversão das regras existentes de gênero. É diferente. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que lutar por isso, né? Concordo em gênero, número de casos. Digo, para dizer isso, eu queria falar de duas obras literárias. Primeiro é Jorge Andrade, Rasto Atrás, uma peça de teatro chamada Rasto Atrás. E a outra é João Guimarães Rosa, Meu Tio O Iaurete. Nesses dois casos, existe uma coisa que é aí que eu concordo contigo do ponto de vista poético, estético, etc. e tal, que o Rasto Atrás, ele tem uma coisa que ele fala o seguinte: você não é voltar atrás, é você fazer, você, para caçar, você fazer de conta que você não está indo para trás, né? E as onças fazem isso. E é por isso que eu estou dizendo do Meu Tio Iaurete.
Porque o tio dessa história, ele é um caçador de onça. E ele é muito legal porque ao caçar uma onça, que está lá destruindo gado, aquelas coisas todas que alguém mata a onça, né? Ele vai explicar como é que ele faz para caçar a onça. E aí eu recomendo a leitura desses dois textos. Porque num é o rastro atrás que a onça faz, e no outro ele vai caminhando e vai se tornando uma onça. E é disso que eu queria falar, entendeu? Não é voltar atrás. A gente tem que rastro para trás para andar para frente e se tornar diferente. E aí a gente entra numa outra questão que é social, também tem a ver com o capital novamente, né? Porque volta na sua imagem que deu o início da discussão, né? Se há produções artístico-culturais diversas, né? Mas há um mercado que determina de maneira hegemônica aquilo que aparece mais, aquilo que aparece menos. Como que a gente agencia essas relações, né? Se a ideia de alta cultura, baixa cultura já foi para o brejo faz um tempo, como é que a gente trabalha essas noções de arte, de cultura e valor a partir de um olhar mais amplo, menos restritivo, né? O que eu sempre, em geral, falo sobre isso, né? E eu sempre dou o exemplo do governo Lula, né? Quando o governo Lula, o primeiro governo Lula assume, né, o Ministério da Cultura era estruturado. O Ministério tem o ministro, a secretaria executiva e secretarias. Todo ministério é assim, né? Quem é o ministro, a ministra, quem está abaixo, que é o vice, que se chama secretário executivo, e secretários ou secretárias em secretarias, e aí outras milhares de divisões ali dentro, né? Essa estrutura no Ministério da Cultura era a Secretaria do Audiovisual, a Secretaria das Artes Cênicas, a Secretaria da Música, a Secretaria das Artes Plásticas, na época se usava essa expressão. Era assim. Eram essas as secretarias. Veio o governo Lula, elas foram todas retiradas, e aí veio a Secretaria de Políticas Culturais, a Secretaria de Diversidade Cultural, a Secretaria de Economia da Cultura. Isso, para mim, é extremamente significativo, porque disse que Ministério da Cultura não é só teatro, dança, música. Não é só isso. Cultura é muito mais amplo. Então, é possível a gente, na minha opinião, é possível a gente transformar, inclusive, a partir das estruturas. E aí veio, nem era um político do PT, não sei se Salve vai lembrar, não lembro do nome dele, mas qualquer Google aí, se vocês pegarem os cadernos Google de vocês vão achar. Um político que foi quem criou o programa Cultura Viva e aquilo que a gente conhece mais como pontos de cultura. Para mim foi uma das ideias mais interessantes que teve do Gilberto Gil, porque o Gil não dizia assim, vamos fazer um edital para teatro, né? Então você vai lá, mostra o que é que você quer fazer no futuro, um projeto para o futuro. Não, ele falou, não, a gente não vai fazer isso não. Eu quero premiar, digamos assim, quem já está fazendo. Que grupo de teatro já existe? Que grupo de Bumba Meu Boi já existe? Que grupo de cultura cigana já existe? E aí, então, a lógica dos pontos de cultura era uma lógica de apoiar os grupos já existentes. Então, o governo não dizia assim, olha, cultura é o que eu quero que seja a partir de agora. Não, o governo dizia, o que é que vocês acham que é cultura? E que já existe sendo feito. E nós vamos financiar durante 3 anos, os projetos dos pontos de cultura eram para financiamento por 3 anos. Não era um produto, uma mercadoria que eu ia produzir. Era fazer com que os coletivos existentes pudessem se sustentar, pelo menos a médio prazo.
Isso é outra lógica. Para mim, me parece outra lógica. Aí, a partir disso, hoje, eu acho que é necessário a gente ter uma discussão sobre o Estado se estruturar a partir da ideia de políticas de indução. Quando os entes federativos não estão muito bem estruturados com as suas obrigações. Entendi. Por quê? Eu tenho uma política de indução. Eu estou falando isso pela lógica da educação, não pela lógica da cultura. A gente não tem muita clareza de quais são os deveres e obrigações, inclusive financeiras, de Estado e município. O MEC induz, dá dinheiro, mas aqui embaixo não tem clareza de quem é quem. Nós estamos nessa confusão no Estado de Minas Gerais, com o Zema querendo inúmeras escolas mandar para os municípios. Os municípios não têm dinheiro. E está mandando um monte de trabalhador da educação embora diante dessa falta de clareza na política de indução, quando embaixo não está bem definido. Então hoje, assim, foi um grande passo a política da indução, mas hoje eu acho que nós precisamos discuti-la novamente. Entendi. É uma questão. Não saberia. Sei. Alguém quer mais comentar alguma coisa? É isso, né? Muito obrigado. Eu espero realmente poder estar aqui da próxima vez também para a próxima conversa. Eu espero que também tenha, né, no ano que vem mais, né, conversa, que eu acho que isso só tende a crescer. Eu não vejo... Claro, se fizer todo sábado, aí vai ficando mais difícil, que as pessoas não podem vir, mas se depois tiver um certo espaçamento, né, sei lá, uma vez por mês, a gente puder vir para cá, eu acho que super funciona. Claro, também o lugar não é gigantesco, então também não pode vir 200 pessoas, porque não vai caber. Mas acho que realmente, para mim, isso é o melhor que a gente pode fazer, né, assim, enquanto cidadãos, o melhor cidadãs. Poder conversar num boteco. Também, né? Agora tá na hora, né? Mas tem pelo menos uma orientação. Obrigado pela orientação, Tia. Obrigado a você.